Olá, boa noite a todos. Boa noite, o deputado Coronel Sandro. Eu queria agradecer a presença de todos. Hoje nós estamos fazendo essa live aqui de forma extraordinária, no sábado à noite, às 19 horas, hoje do dia 16 de maio. Queria também aqui convidar o Coronel Sandro a compartilhar aqui com os nossos telespectadores através do Instagram e também no Facebook. O Coronel Sandro ainda não entrou. Eu estou aguardando você entrar aqui, Coronel Sandro. Nós temos hoje 3 assuntos, eu diria, muito importantes, de forma especial para a área da segurança pública de Minas Gerais, que é exatamente a questão da votação do PL 1938-2020 e também a questão da votação dos vetos, que estão na pauta da Assembleia. Já começamos a votar o primeiro veto. E também um outro assunto muito importante é a sanção parcial ou total, do projeto de lei complementar número 39 por parte do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. Então eu queria agradecer a todos que estão aqui entrando e participando desta live que está sendo feita ao vivo. Estou na minha residência e eu queria, de forma muito especial, agradecer a todos essa participação. Quero... Estou vendo aqui alguns companheiros, como tem muitas pessoas entrando, eu consigo ler tudo, Vamos deixar falar do auxílio fardamento um pouco mais adiante, Até porque a opção do governo de não pagar agora, ele mesmo vai ter um acréscimo de 13% a partir de julho. Então eu acredito que o prazo máximo dele é até o mês que vem, que é o mês de junho. Caso contrário, ele... Peraí, deixa eu ver aqui se é o Coronel Sandro. Coronel Sandro, isto. Transmitir. Bora ver. Não sei se deu certo. Coronel Sandro, vamos lá. Estabelecer a ligação. Vamos ver. Aí. Deu certo, hein, Sandro? Rodrigues, estou te vendo e ouvindo muito bem, viu? Queria agradecer aí a participação e nossa primeira live conjunta. É um prazer estar falando com você e a todos aqueles também que seguem você no Instagram, no Facebook e nas demais redes sociais. Nós estamos aqui à disposição. Passo a palavra para você cumprimentar todos que estão nos acompanhando. São muitos que estão também já nos acompanhando ao vivo. Obrigado, Rodrigues. Olha, primeiro um abraço em especial a todos os amigos e as amigas da Polícia Militar, do Bombeiro, da Polícia Civil, da Polícia Penal, enfim, de todos os segmentos da segurança pública. E também para todo o nosso público, aquele que me acompanha e acompanha você, tá? Hoje nós vamos tratar aqui de vários assuntos, mas o mais relevante é o que está acontecendo conosco, deputados, praticamente impedidos de exercer um mandato na plenitude em decorrência das ações que foram adotadas pela mesa diretora da Assembleia, que cerceiam a nossa capacidade de trabalho e nos levam, em algumas eventualidades, a votar coisas que nós nem sabemos que estamos votando, como aconteceu e que nós vamos explicar para os profissionais da segurança pública, principalmente, mas também para todos os segmentos do funcionalismo público, do poder executivo em Minas Gerais, especialmente em relação ao PL 1938, aprovado no dia 14 de maio. Rodrigues, você tem 6 mandatos. Não precisamos aqui falar o que você já fez para a segurança pública de Minas Gerais, para todos nós que trabalhamos aí no dia a dia todas as forças da segurança, em relação à nossa melhoria de vida, da qualidade de vida e reajustes salariais, recomposições. Não vamos perder tempo com isso, não. Quero primeiro que você explique como que funciona, por exemplo, um projeto está sendo apresentado na Assembleia em tempo de normalidade, aí você, somos contra ele. O que nós poderíamos fazer para impedir esse projeto de ser aprovado em tempo de normalidade? Explica aí para o nosso seguidor como é que isso se processa. Você que tem 6 mandatos aí de conhecimento do regimento lá da Assembleia. Obrigado, Coronel Sandro. Obrigado pela sua intervenção muito oportuna. Muito feliz na sua colocação. Eu quero agradecer também a participação de todos os profissionais da segurança pública que estão aí na frente da pandemia, os profissionais da saúde, todos que estão nos acompanhando.
e que acompanha, os seus seguidores, os nossos seguidores. Muito obrigado pela presença e a participação. Bom, pergunta muito oportuna, Coronel Sandro. Desde quando eu cheguei na Assembleia, eu procurei fazer um curso de regimento interno. Foi a primeira providência que eu fiz. Mas o curso por si só, você só consegue entender na prática do dia a dia. É igualzinho a ação de polícia. Você fez a academia de polícia e você viu como é que funciona na prática, né? A prática costuma ser muito diferente do que se ensina lá no banco da academia de polícia. Nós sabemos disso. Você fez o curso de oficial, eu fiz o curso de soldado, de cabo, de sargento, nós sabemos. Bom, hoje, na situação, se fosse normal, o projeto entra na pauta. O presidente. Primeiro, quem pauta é o presidente. Somente o presidente da Assembleia que tem a caneta para pautar projeto, mas nenhum outro deputado. Bom, ele pautou o projeto. Um projeto numa situação normal, sem pandemia, sem acordo de líderes, você pode discutir ele por 1 hora. 60 minutos você tem direito de discutir. E você tem direito, inclusive, a apresentar uma emenda em plenário, para que quando encerrar a discussão, que todos que se inscreveram discutir, ele recebe a emenda e volta para a comissão. Aí ele vai voltar na comissão, votar de novo na comissão, para depois retornar em primeiro turno. O projeto tem que passar... Entendi. Deixa eu fazer uma interrupção. Então, por exemplo, se nós, igual esse famigerado projeto, se fosse na situação de normalidade, se eles insistissem em colocar na pauta o presidente e o colégio de líderes, por exemplo, eu poderia apresentar 50 emendas a ele e a gente passar a vida inteira discutindo lá, que aí não vota. Exatamente. Você poderia apresentar quantas emendas desejasse, os 77 parlamentares. Bom, isso não pode. O acordo de líderes não permite você discutir 1 hora, apresentar emenda, encaminhar o projeto por 10 minutos, cada deputado pode encaminhar por 10 minutos, não pode fazer uma audiência pública em uma das comissões temáticas e levar o projeto, como poderia fazer lá na fiscalização financeira orçamentária ou administração pública. As duas comissões poderiam discutir essa matéria. O que é o projeto? O projeto, na verdade... Entendi isso, Rodrigues. Só uma... Então, antes a gente poderia discutir e barrar esse projeto indefinidamente. Agora, como é por videoconferência, é isso tudo que você falou aí, né? Não podemos apresentar emenda, não pode discutir, não pode apresentar destaque, não pode fazer com que ele volte para a comissão. Perfeito. Então, eu espero que as pessoas estejam entendendo, Rodrigues, que nós, na verdade, por qualquer projeto, ficamos na mão do presidente e do colégio de líderes. Muito bem. Vou pegar da partida aí da sua última fala. Hoje nós estamos, os 77 deputados, estão sendo comandados pelo presidente e pelos outros 5 líderes. Ou seja, 6 deputados têm as rédeas e total controle dos 77. Por quê? A pandemia do Covid-19 trouxe para a gente uma inovação. O presidente reuniu com os líderes e aprovou, junto com a mesa e o colégio de líderes, um acordo de líderes. Esse acordo de líderes, né, o cidadão perguntando aqui, eu vou responder para ele, como é que vocês votaram sem saber o teor inteiro? Se você deixar eu explicar, você vai entender. Então é só você ter um pouquinho de paciência. Bom, o que aconteceu? O acordo de líderes suprimiu todas essas prerrogativas do regimento. Tudo que nós estamos falando aqui está no regimento interno. Discutir por 1 hora, encaminhar 10 minutos, apresentar emenda, fazer o projeto voltar. O acordo de líderes estabeleceu que o parecer seria entregue, no máximo, até terça-feira, às 14 horas. Terça-feira, às 14 horas. O parecer foi entregue ao deputado Coronel Sandro, Sargento Rodrigues, ao deputado Bruno Engler, João Leite, João Vitor Xavier, Oswaldo Lopes, Sheila, doutora Sheila, Cleitinho, Eli Grilo, Cleitinho Azevedo, os 9 deputados. Foram entregues na terça-feira. No entanto, o relator, o deputado Gustavo Valadares, ao fazer a leitura do seu parecer, ele tira um substitutivo, apresenta naquele momento o substitutivo, que nós não tínhamos conhecimento, e o pior, nem mesmo o substitutivo que ele apresentou, que nós não tínhamos conhecimento em tempo hábil, para poder ler o que estava realmente votando, ele não fez a leitura na íntegra. Ou seja... Isso, deixa eu te interromper. 2 princípios da administração pública, legalidade e a publicidade, são princípios norteadores da administração pública. Exato, deixa eu te interromper. Então, gente, olha o que aconteceu. Nós recebemos um parecer e um projeto original
que não falava nada daquilo, nada de duodécimo, de obrigatoriedade, de crime de responsabilidade. Então, nós fomos para votar uma matéria que estava dentro da normalidade, discutindo questões orçamentárias, cronogramas e tudo, como está lá no original. Aí, se isso tivesse acontecido com o plenário funcionando normalmente, nós veríamos lá, a gente barraria. Só que por videoconferência, aí o que aconteceu? O relator, peraí, deixa eu fechando aqui. Aí o relator botou o substitutivo que o Sargento Rodrigues falou aí, sem que nós soubéssemos, e colocou ele para votar. A gente, naturalmente, acreditando na boa-fé do relator, na boa-fé do que se estava praticando, nós, peraí, nós recebemos o original, botou um substituto, deve ser alguma coisa ali para melhorar. Não teve nada para melhorar. Ele botou os dois jabuti lá dentro. Isso. Mas é bom, sabe? Continue, Rodrigues. Vou deixar claro, que a gente vai deixar isso muito claro. Quando ele não lê, ele não torna público. Então, ele viola um princípio, que é dois princípios, da legalidade e da publicidade do ato. Da publicidade. Do ato público. Ele não lendo, não tem como nós, você, onde você estava e eu, onde é que eu estava, interromper. Porque a videoconferência, a votação remota, somente o presidente tem o controle dos microfones. Então, o deputado acaba de ler e ele simplesmente abre para a votação. Você entendeu? O meu colega aqui está falando que o meu som está baixo. Eu vou tentar chegar um pouquinho mais próximo aqui do... Bom, então eu falo o seguinte... Estou te ouvindo bem aqui. O presidente, o que ele fez? Ele não abre. Quando ele abre, ele já abre para o processo de votação. E ele só vai nos permitir fazer alguma coisa, falar alguma coisa na declaração de voto. Ou seja, você já votou. Então, como nós iríamos interromper o relator para falar assim, relator, pela ordem, você não fez a leitura na íntegra do parecer, do substitutivo. Não tem como, porque é o presidente que controla o microfone. Segundo... E nem é previsto nessa nova modalidade lá de videoconferência, você não pode interromper também, não? Pode. Não tem como. Aqui um comentário aqui, 3 comentários. É fraude? É fraude no processo legislativo. É quase um estelionato? Se é fraude, é quase um estelionato? Pode ser judicializado? Pode. Mas nós temos ainda outros mecanismos. Primeiro, o requerimento, que foi muito bem redigido pela nossa assessoria, já foi assinado pelos 9 deputados. Coronel Sandro, Sargento Rodrigues, Cleitinho Azevedo, Oswaldo Lopes, Bruno Engler, delegada Sheila, delegada Eligrilo, João Vitor Xavier e João Leite. Os 9, nós já assinamos o requerimento e vamos protocolar, pedindo a anulação da votação. Se o presidente não acatar, o governador, eu tenho certeza que o Sandro também, nós vamos fazer um ofício na segunda-feira, encaminhando ao governador, pedindo ele para vetar os artigos, porque também nós não concordamos, inclusive relatando o que aconteceu no processo de votação, para que o governador vete. O governador vetando, nós podemos manter o veto do governador. E se, em última instância, nada disso resolver, nós podemos ingressar com ação pública, uma ação judicial, para anular o processo, porque ele é nulo de pleno direito. Só que aí, Sandro, é bom a gente deixar aqui algumas coisas que é preciso esclarecer. Feito esse esclarecimento, as pessoas têm que entender o seguinte: a Assembleia errou. A Assembleia errou e errou feio. Errou por qual motivo? Errou por causa da questão do momento. Do ponto de vista jurídico, não houve qualquer inovação. Se você que está nos acompanhando abrir o computador e digitar artigo 168 da Constituição Federal, você vai ver que quem estabelece o repasse do 10º é a Constituição Federal, que obriga. E por que está na Constituição? Exatamente para que o poder seja independente, porque não existe independência de poder sem recurso. Então, obriga-se o repasse dos recursos no artigo 168 da Constituição Federal. E o crime de responsabilidade? Já está previsto na Lei 1079/50. 1952. Então, os 2 artigos, na verdade, para quem não sabe, então por que colocar? O que eu sei, pela minha experiência, quiseram mandar recado para o governo, certo? O Legislativo, o Judiciário, o MP, mandaram recado. Só que tanto eu, o Coronel Sandro e todos esses deputados discordamos da forma que foi feito. Nós não concordamos. Houve uma violação grave, né?
Houve uma violação grave no processo legislativo. Nós Processo legislativo. fizemos uma nota, Rodrigues. denunciamos para a imprensa, apresentamos requerimento, segunda-feira vamos oficiar o governador. Mas é bom, Sandro, tem um outro detalhe que os servidores precisam também entender. Existe ali uma queda de braço também, entre o executivo também, que isso aí não pode deixar, porque o executivo quer também julgar os servidores contra os demais poderes para pressionar. Por quê? E que jeito que é feito isso? Eu te falo, por que a imprensa deu tanta ênfase a um assunto que juridicamente não altere nada? Por quê? Morto, natimorto. Exatamente. Por quê? Que o meu projeto, o 1909 de 2020, que tem 3 semanas que eu apresentei, que prevê a redução de 10% do orçamento de todo mundo, por que a imprensa não deu uma vírgula? Uma interrupção, Rodrigues. Gente, vocês ouviram aí? Existe um projeto em que o Sargento Rodrigues apresentou e com o qual, se botar lá, eu voto imediatamente, voto sim, em que ele prevê a redução dos repasses de 10% dos duodécimos, para colocar a situação em termos de equilíbrio. Porque nós temos que ser sinceros, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário são muito privilegiados, sim, na conjuntura de todos os servidores do Estado. Exatamente. Então, mas esse, Sandro, o seu não é colocado em pauta. Sandro, é isso que nós estamos assumindo. A Assembleia errou. Só que ela não errou na sua totalidade, porque nós não concordamos com a forma que foi feita. A Assembleia precisa cortar o Judiciário. Você quer ver um negócio? Vou dar um exemplo aqui. Que tem muita gente que fica criticando a gente duramente nas redes sociais. Tem um cidadão aí, conhecido por todos nós, que adora nos criticar. Pergunta para ele se ele disse alguma coisa para o pessoal do Tribunal de Justiça Militar, onde um juiz, agora em janeiro desse ano, recebeu R$294 mil líquido. É o Judiciário. Um juiz recebeu em janeiro R$294 mil líquido. Olha, então, lá no Judiciário, lá no Ministério Público, no Tribunal de Contas, e inclusive na Secretaria de Fazenda também, é que estão os altos salários. Então, essa turma realmente tem que dar uma contribuição. Essa turma precisa entender o momento que nós estamos vivendo. Foi por isso que eu apresentei esse projeto e eu tenho certeza que esse não vai para a pauta. Mas por quê? O Judiciário não quer, o Ministério Público não quer, o Tribunal de Contas não quer, mas eles não querem. Eles não querem que vá para lá. Agora, é também preciso, Sam, que os nossos companheiros da segurança pública entendam que até mesmo nós, falamos assim, então por que os outros deputados não falaram, só 9 falaram? Muitos ficam com receio de ir para o embate com a mesa, com o presidente, e depois lá na frente ser também tolhido. Verdade. Rodrigo, deixa eu te fazer mais interrupção sobre esse pessoal aí que sempre questiona os outros deputados. Você viu algum deputado do PT ou da esquerda se manifestar contra isso? Nenhum. E olha, eles dizem que defendem os servidores do Executivo, servidor da Educação, da Saúde, e votaram alguma coisa que vai ser extremamente prejudicial a esses servidores. Então, nesse momento, esses deputados sindicalistas, essa turma da esquerda, está quietinha, ninguém fala nada. Será que eles foram enganados ou eles sabiam? Os líderes eu sei que sabiam. Nós aqui, por exemplo, o meu líder eu sei que sabia. Você não sabia, eu não sabia. Entendeu? É o seguinte, é bom que toda a bancada da segurança pública, eu, Coronel Sandro, delegada Sheila, delegado Eli Grilo, e o nosso companheiro Bruno Engler. Cabo honorário, Bruno Engler. Todos nós estamos no mesmo bloco, cujo líder é o Cássio Soares. Ele sabia, nós não sabíamos. Então, os da esquerda são hipócritas. O cidadão entrou aí e colocou, são muito hipócritas. Sabe por quê? Nós tivemos aquela emenda, aquela famigerada emenda que o coronel Sandro, dentro do plenário, estava profetizando, falando assim, o Sandro falou assim, olha, tomara que essa emenda da esquerda não atrapalhe a nossa recomposição da perda inflacionária. Como de fato, Sandro, se não fosse aquela que aconteceu? Se não fosse aquela queda de braço toda, aquele estardalhaço todo, o ministro da Economia já dizendo que não ia fazer mais nada, porque Minas tinha dado um aumento absurdo, porque só da educação seria tanto e tanto, tanto, tanto. Aquela emenda, entendeu? Atrapalhou muito, muito os processos. Se o governador sanciona no dia 11 de março o nosso, uma hora dessa, não tinha nenhuma discussão. Não tinha nenhuma discussão. Não estava então, nada. Vou aproveitar que a Renata, do blog da Renata, entrou aqui na nossa live,
Mais cedo eu fiz sim. uma série de respostas para ela, e vou falar aqui agora, Renata, ao vivo, para você poder gravar. Ela achou que eu estava respondendo ela de forma áspera, mas não é. Primeiro porque você, na hora que você entrou e fez o comentário, quando eu dei a publicidade falando da live, você já botou lá 4 bonequinhos dizendo, sorrindo, que nós tínhamos sido enganados. E nós estamos aqui que nós fomos realmente enganados, acabamos de explicar passo a passo. Dizer, Renato, que eu não quis, em momento algum, te ser rude ou fazer qualquer coisa, ter uma fala para que você se sentisse, eu diria, de forma mal educada. Não foi isso. Só que para a gente que está sendo atacado, sem as pessoas perguntar antes, sem as pessoas conversarem, como foi o vídeo do presidente da ASP, que foi completamente desrespeitoso, todos nós estamos na mesma trincheira, defendendo a mesma classe da segurança pública, e ele simplesmente poderia ter pegado o telefone, ligado para o Sandro, para mim, para o delegado ali, Grilo, para a delegada Sheila, para o Bruno, perguntando o que aconteceu. Porque, infelizmente, Sandro, nós fomos trapaceados dentro do plenário. Isso é fato. Só que as pessoas não entendem. Eu expliquei hoje mais cedo várias vezes. Tudo isso que eu expliquei por escrito. Ou seja, infelizmente, o colégio de líderes hoje está impondo goela abaixo. Não tem 2 turnos no projeto, não tem discussão de 1 hora, não tem jeito de emendar, não tem jeito de encaminhar 10 minutos, não tem como fazer isso público. E o relator apresenta um substitutivo que nós não tínhamos conhecimento, não faz a leitura na íntegra, e aí, quando a gente vai ter o direito à voz. E por incrível que pareça, Sandro, a minha declaração de voto, naquele dia, eu alertei o presidente exatamente sobre o processo legislativo que ele estava amputando as nossas atribuições. Então, é bom deixar isso aqui bem claro, viu, Renata Pimenta? Verdade. Não fiz nada para te ofender e não tenho essa intenção de te ofender. Pode ficar absolutamente tranquila. Eu faço questão de deixar isso aqui ao vivo para que todos tomem conhecimento. Perfeito. Um abraço aí, Renata Pimenta. Viu? O Rodrigues realmente ele não é de fazer isso, não. Ele tem muita atenção com as pessoas que o apoiam. Rodrigues, você sabe o meu sentimento em relação a isso? Porque não é segredo lá na Assembleia. Todos os deputados, o presidente, os líderes, eles sabem quais as matérias contra as quais nós nos opomos lá e a gente vai até para a porrada, se for preciso, para que não seja aprovado. Todos têm conhecimento. Então, eles sabem lá que nós não votamos essa questão de privilégio, nós não votamos aumento de imposto, nós não votamos nada contra a segurança pública, nós não votamos nada que afete os costumes, nós não votamos nada que incentive ideologia de gênero. E aí, o que acontece, bicho? Eu me sinto traído, mas traído assim, profundamente. Dois projetos, é um absurdo. Nós tivemos 2 projetos na pauta no mesmo dia. Sim, a questão do sangue, da doação de sangue. Da doação de lá. sangue. Mas eu vou falar de todos os 2. Teve um. Mas, deixa eu falar desse primeiro da doação de sangue. Nesse mesmo dia, gente, está lá um projeto. Está em discussão os critérios que os hemocentros, né, onde a gente vai fazer a doação de sangue, e mesmo que são norteados por normas definidas pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Federal de Medicina, enfim, por uma série de um conjunto de normas. Então, tem uma das normas que diz o seguinte, que o homem que fez sexo com homem nos últimos 12 meses não pode doar sangue. Lá não fala nada de homossexualidade. Inclusive, não proíbe a mulher que fez sexo com mulher nos últimos 12 meses de doar. Não é questão de homossexualidade. Aí, esse projeto eu sei que já tramita há muito tempo na Assembleia, mas na situação de normalidade em que a gente dispõe de todos os instrumentos para evitar que ele seja sequer discutido, nunca ousaram colocar isso em pauta lá, para votar. Agora, como é fácil, dentro do processo normal não iria. Agora, como a gente não tem voz do jeito que está acontecendo o processo legislativo, que você mal, em 2 dias anteriores, você fala sobre um projeto, o original, né? Porque no dia, em cima da hora, coloca o substitutivo sem artigos que você tinha conhecimento, como aconteceu com o 1938. Então, está acontecendo isso com diversos projetos, o 1938 foi só mais um. E ainda
pelo fato de dificultar a fiscalização também das pessoas, que nesse momento de pandemia, alguns não estão acompanhando e tudo, e estão empurrando ela abaixo. Está um absurdo. Fala dos outros aí. Antes de eu adentrar agora, acho que nós já gastamos bastante tempo para explicar o 1938, mas só dizer o seguinte: infelizmente, o Colégio de Líderes ficou acima do regimento interno e da Constituição. É uma aberração. Esse fato que aconteceu gerou uma revolta enorme no conjunto dos deputados, e nós que estamos fazendo isso oficialmente, nós vamos ter que mudar isso agora de uma vez por todas. Exatamente. E nós vamos ter uma reunião com o presidente na terça-feira para cobrar do presidente uma postura diferente. Isso é fato. Rodrigo, só fazer uma interrupção aqui. É uma pessoa aqui perguntando assim, então por que votaram sem saber inteiro teor? Nós já explicamos, nós não sabíamos. O projeto original não foi o que nós lemos. Nós tínhamos. Agora, na hora de apresentar lá em plenário, ele colocou um substitutivo e não leu o substitutivo, entendeu? Hein? O Anderson, Anderson. O relator... É isso, cara. Eu não votei nada sem saber, não. Se eu tivesse conhecimento, já, pela doida. O relator, o deputado Gustavo Valadares, inclusive nós temos um vídeo, né, Sandra? Nós temos um vídeo. Sim, assiste o vídeo lá, o cara fala... Inclusive, eu até falei com a Renata Pimenta se ela queria o vídeo, mas ela não quis. Ficou chateada e tal, não quis. Até falei assim, não, tem o vídeo. O vídeo, quem vê o vídeo, vê que ele não lê. Ele não lê o parecer na íntegra. Ele lê partes do parecer, olha para o presidente e encerra, e o presidente já passa a votação. Bom, mas vamos lá. Nesse momento, Sandra, a gente percebe o seguinte, né? A gente percebe que nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? O relator foi traíra, sim, eu gosto. Foi traíra, é isso mesmo. O relator foi muito traíra. Mas traiu todo mundo. Aqui, o Cléo Sivan, fala aqui, Rodrigo. Será que impede de votar contra? Não impede, se eu soubesse que era aquele substitutivo, votaria contra. Porque o ninguém sabia. Original estava, né? Não previa isso, não. O projeto original, o 1938, ele estava disciplinando prazos para execução de emendas na saúde, onde nós todos, 77 deputados, direcionamos as emendas para pagar, para distribuir para os municípios, hospitais filantrópicos, para fazer o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Então, o governo estava mandando um novo projeto de lei para estabelecer novos prazos para que o governo pudesse se organizar e destinar essas emendas. Era isso. A emenda Frankenstein, a emenda Jabuti, ela veio no apagar das luzes. Bom, vamos lá. É preciso, Sam, que os nossos companheiros e companheiras da segurança pública saibam que existe um movimento, muitas vezes, de pessoas que só quer atacar. A gente vê umas pseudo-lideranças somente querer atacar, não importa a que preço quer atacar. Agora, eu falo uma coisa para vocês. Eu estou com 21 anos de mandatos. Depois que nós chegamos lá, nós sabemos de tudo que foi construído para a área da segurança pública, todos os benefícios, do soldado ao coronel, do investigador, do delegado-geral de polícia, do policial penal mais novo até o diretor-geral da penitenciária, do sócio cativo. Todo esse esforço foi um trabalho longo de 2 décadas, com muito esforço. E tem gente que nunca fez nada, nunca fez absolutamente nada para a classe, vive hoje de atirar pedra. Cuidado, você que está nos acompanhando. Muito cuidado. Se nós, da segurança pública, perder a trincheira que nós temos dentro da Assembleia e lá em cima em Brasília, os dias piores, as nuvens negras, os dias sombrios serão muito pior pela frente. Então, estou falando isso aqui por questão de conhecimento, por questão de seriedade. Jamais tive uma mancha na minha vida pública. Hoje, Sandra, como você lembrou logo no início, eu já sou autor de 60 leis. A maioria dessas leis trouxeram benefício direto. Nós nunca... ser estilingue é fácil, como o nosso telespectador colocou ali. Bom, então é bom que vocês abram os olhos para as aves de agouro, né? Para os abutres que só ficam atacando. Só. Porque essas pessoas não têm um pingo de responsabilidade com apresentar uma solução. Porque até para eu e o Sandro, os demais deputados, fazer qualquer movimento dentro da casa, a gente tem que saber até o time
o tamanho da pressão para depois não inviabilizar uma negociação nossa. Na derrubada dos vetos, que nós vamos entrar agora, dos 2 vetos, na votação da reforma da Previdência, que é por vir, e na reforma do Estatuto dos Militares, na reforma da Previdência dos policiais civis e dos policiais penais, que vão por vir. Então, até a quantidade de empate e de aperto, nós temos que estar calculando. E quem pode fazer isso? É quem está lá dentro. É quem conhece e um detalhe, Rodrigo, e quem sabe caminhar. Rodrigo, não é quem está de fora tirando pedra, não. Não. E importante, a gente tem que fazer de tudo para que essas matérias importantes sobre a Previdência dos Militares, a Polícia Civil, enfim, de tudo, que não entre em votação nesse sistema como está agora de videoconferência. Exatamente. O meu maior medo é porque nós não vamos ter como enfrentar. Aí sabe o que eu estou fazendo, Rodrigues? Eu estou tomando a minha decisão. Minha assessoria jurídica já está preparando uma ação. Eu estou preparando 2 ações em face da Assembleia. Uma, para que se retorne os trabalhos do plenário, e pode ser até parcial. Por exemplo, quem se acha, quem está no grupo de risco, quem tem insegurança, que faz por videoconferência. Quem não está, que vai para o plenário. Para voltar o regimento a ser aplicado, para a gente ter alguma oportunidade de defender os nossos companheiros da segurança pública. E estou fazendo uma outra ação que é individual. Se não aprovar a coletiva, para que toda a Assembleia vote, mas que eu possa ir para o plenário para defender lá e poder usar o regimento para que isso não aconteça mais, sabe? Porque hoje é difícil para a gente explicar para os nossos companheiros, porque até a gente lá, eu tenho 1 ano de Assembleia, ainda não conheço na plenitude o regimento, a gente vai conhecendo na prática. Você imagina quem está de fora, não conhece, aí não sabe que a gente está tomando bola nas costas toda hora. Você sabe, eu falei, a gente toma pernada, mesmo com o número muito mandato, acabamos de tomar uma, e eu estou no 6º mandato, tomar uma pernada, tomar uma pernada. O poeta, né, um companheiro de sobrenome poeta aqui, falou assim: olha, bem lembrado, Rodrigues, nós sabíamos que nós vivemos no governo do PT. No desgoverno do PT, que massacrou a gente 4 anos, priorizou o pessoal da educação, deu uma banana para todos nós. Então, gente, é preciso que vocês saibam separar. Tem pessoas aí nesse momento que só vivem atacando a gente. Alguns até enchem a cara na cachaça e pega o WhatsApp de madrugada e começa a atacar. Entendeu? Então, esse tipo de pessoa não tem mandato, não preside uma associação, não tem compromisso. Não tem compromisso nenhum, só fica por atacar. Simplesmente por atacar. Então, vocês têm que lembrar disso. Vocês querem a nossa representação lá unida, forte, para nos defender, então vocês também têm que ajudar a não deixar essas pessoas ficar atacando a gente gratuitamente. Mas vamos lá nos vetos, Sandro. Os vetos. Vamos lá. Importante, antes de você falar, reforça aí, botando para votar no sistema que está atualmente, nós estamos numa desvantagem enorme. Nós não temos muito instrumento para impedir ou para tentar colocar alguma coisa. Não. A primeira coisa é deixar claro que nós precisamos, Sandro, retomar o processo normal de votação. Certo. Já votamos um veto. Ou, na terça-feira, nós vamos estar com o presidente, vamos conversar com ele e vamos cobrar dele isso. Só interrompendo aqui, ó, o Henderson aqui, ó. Então houve má fé da mesa? Houve má fé da mesa, é isso? Até que enfim, entendeu? Houve má fé, viu? Foi isso que aconteceu. Houve má fé. Bom, só que essas coisas são dirimidas ou internamente ou judicialmente, né? Tem um cidadão que diz que a gente não nos representa mais. Bom, eu não sei, talvez você queira viver de ilusão e de conversa fiada na rede social, né? E tá cheio, né? Inclusive o grupo de WhatsApp está cheio. Em compensação, tem um aqui, né? O Botan, mandando um abraço aqui. O companheiro aqui da MT também, de Teoflotone. A gente não consegue ficar assistindo e falando ao mesmo tempo. Nós vamos trabalhar agora o veto, nós precisamos concentrar para divulgar. Por isso mesmo que a gente também tem que medir, quando eu falei. Se a gente bater demais, água aqui. É água. Mas essa aí é água mesmo. O outro não, é água mesmo. O outro gosta da cachaça. Não tem jeito. Companheiro lá de Araçuaí aí. Pior que toma cachaça e vai falar besteira em rede social, né? Não tem jeito. É falta de respeito com as pessoas, inclusive, né? O veto, por que eu, Sandro e os demais também não podemos bater demais
no colégio de líderes, na própria mesa. A gente tem que saber dosar isso, porque depois tem que votar os vetos. Senão a gente não aprova nada lá mais. Exatamente, porque o parlamento, você precisa de uma hora de um no outro. Então é esse jogo que é o convívio do parlamento, é isso, não tem jeito. Então a gente tem que saber até que ponto a gente bate, aperta, para depois dizer e falar assim, olha, nós precisamos derrubar o veto. Então a nossa prioridade agora é realmente derrubar os 2 vetos. Mas nós temos uma outra coisa, por isso que nós botamos aqui o assunto do PLC 39, né? Que Isso. o presidente Jair Bolsonaro está prestes a sancionar todo ou vetar parcialmente. Se ele vetar apenas o artigo 6º, para nós é muito ruim. Muito, é péssimo. Se ele vetar o 6º e vetar também o inciso 9º do artigo 8º do PLC 39, nos ajuda. Porque aí todo aquele problema de progressão na carreira, nós não vamos ter quinquênio, adicional trintenário, especial trintenária, ADE, promoção por tempo de serviço, promoção por merecimento. Todas as progressões na carreira dependem de vetar o inciso 9º. A gente que acha que há uma brecha jurídica, mas ela é muito frágil, no meu entendimento, como advogado, como alguém que já leu aquilo ali o tempo todo. Porque eles ainda colocaram um termo lá, equivalentes, né? Colocaram lá o termo equivalentes, né? Então, ficou meio ambíguo, assim, meio... Então, isso ficou muito uma mal. brecha. Então, nossa prioridade é derrubar os vetos, vamos cobrar do presidente, vamos tentar acelerar esse processo para votar o mais rápido possível, mas votar no processo normal. Porque para votar nesse processo aí, a gente corre o risco, porque a gente não sabe como é que o governo pode julgar por trás, oferecendo mundos e mundos a determinadas bancadas. Verdade. E aí a gente não conseguiu o número de votos, porque nós precisamos de 39 votos não para derrubar o veto que trata das 2 parcelas, setembro de 2021, setembro de 2022. Só que nós estamos aí numa sinuca de bico. O PLC 39 lá em Brasília e os vetos aqui em Minas Gerais. Os 13% já ficou tranquilo, todo mundo já sabe, está garantido. Só que nós precisamos, pelo menos, garantir mais uma. Né? Quem sabe o presidente da República sanciona completo. Se ele sancionar, mesmo assim... Inclusive, Rodrigues... Nós ainda perdemos, viu? Que é... Exatamente. Mas, inclusive, sobre... o 7º, que é os 180 dias antes do fim do mandato. Aí nós vamos ter que negociar para aprovar um outro projeto... É o arredondamento, né? Um outro projeto para vir antes dos 180 dias, antes de 2022. Por isso que ainda a gente tem muita coisa para fazer ainda no plenário, para negociar. Que não acabou, que nós fizemos, Sam, nós fizemos uma excelente negociação. Entendeu? Não, um ano, mas foi uma coisa... Foi difícil, mas foi excelente. Levou um ano, mas 41,74, já no patamar que nós chegamos, foi brilhante. Você viu lá, você participou da primeira negociação, você viu o peso que tem os deputados mais experientes nesse processo. Que era eu e o demais da conta. Que era eu e o Gonçalo. E sabe outra coisa que eu observei, Rodrigues? O peso de quem tem experiência nesse tipo de negociação e o peso de você ter representação dentro da casa. Porque se a gente não tivesse representação, nem os 13 a gente levava. Não levava nada. Se não tivesse você, eu, Sheila, Grilo, Bruno, não levava não. Eles viram que ali tinha uma bancada da segurança pública. Então, assim... Conseguimos uma coisa sensacional que a PT atrapalhou, depois veio a pandemia, atrapalhou, enfim. Mas os 13 está ok, pelo menos. O pessoal do interior não para de perguntar sobre o CFSD. Esse concurso que está em andamento, que o governo deixou de stand-by, primeiro ele alegou falta de recursos por causa da pandemia do coronavírus. Certo? Então, governador. Certo. Governador. Foi isso mesmo. Mas se esse inciso 9 também não for derrubado, ele tem impacto na contratação, porque ela representa aumento de despesa. Entendeu? Então, ela representa aumento de despesa. E eu estou torcendo muito para que, se o Bolsonaro não sancionar o projeto do jeito que está, se ele vetar o parágrafo 6º do artigo 8º do PLC 39, que ele vete também o inciso 9º do artigo 8º. Assim, nós conseguimos contar tempo para quinquênio, ADE, trintenário, especial, e as promoções vão ocorrer normal, e também o pessoal do CFSD
também não vai ter problema, porque poderão ser chamados e poderão ser nomeados, porque o problema é que quando é que chama o pessoal e admite, você tem despesa. Né? Você tem despesa. É isso mesmo, Rodrigues. Então, inclusive, sobre o PLC 39, eu estou aqui em Brasília, vou conversar já tenho agendado conversa com alguns deputados federais da base do governo. Sandro, o assunto Sandro, principal que eu vou tratar... Lembrando que nós somos deputados estaduais, né? Nós não somos... Exatamente. Então, não são federal, mas eu vim assim, aqui porque eu conheço. Eu vim aqui, a agenda minha é essa, para conversar com alguns deputados sobre o PLC 39, sobre o tanto que é ruim para a segurança pública, e pedir ao presidente, como o comandante-geral já fez, já esteve com ele, para que reanalise a posição, né, e pratique os vetos conforme a gente quer, para que a gente possa ter um atendimento adequado. Segurança pública é diferente. Sandro, Sim. mais um internauta que chega de última hora e pergunta como que vota sem ler. Meu amigo, o relator não leu o substitutivo na íntegra. O relator não leu o substitutivo na íntegra. Se ele não leu na íntegra, ele induziu as pessoas de boa fé ao erro. E induziu da forma que foi uma fraude no processo legislativo. Isso aqui está dito. Então, o internauta chega agora e faz uma pergunta que nós já respondemos ela 10 vezes para trás. Não, mas é bom responder. Então, gente, nós tínhamos o projeto original, o relator, no último minuto, colocou o substitutivo, que já estava planejado, que nós não tínhamos conhecimento. Nos 2 itens lá que falam do duodécimo garantindo e questão de lei de responsabilidade. Então, cometeu crime? eu vou... Sim, em tese ele cometeu. Agora, a forma de se apurar isso, aí é que... Aí é outra história. Próprios, né? Mas é bom a gente deixar isso claro. E uma outra coisa que as pessoas precisam saber. Por que eles acham que 9 deputados iam dar o grito? Foi por um acaso, né? Não. 9 deputados falaram assim, opa, tem um trem errado aí. Né? Nós demos o grito, nós fizemos nota, nós assinamos nota, nós fizemos requerimento, tudo aquilo que a gente precisava fazer do ponto de vista legal. Segunda-feira, o Sandro e eu, nós vamos oficiar o governador e vamos falar com os outros também para fazer um ofício, né, mais ou menos padrão, falando com o governador para vetar o trecho. Agora, também é bom deixar claro, o que foi colocado lá não tem nenhum valor jurídico, que já existe. Valor jurídico. Na lei federal. Foi aquilo que você falou, Rodrigues. E no artigo 168 foi da Constituição Federal. Mandar recado para o governador, que é uma bobagem, não preciso fazer isso. Deixa eu mudar um pouco o assunto aqui, meu amigo. Deixa eu te perguntar. Eu já encaminhei pedido ao comandante-geral, prevendo que tudo pode acontecer nessa situação aí do PL 39, pedindo que ele antecipe a promoção dos CEFs. Aí aqui eu queria te pedir também o apoio nisso aí, para a gente fazer gestões lá junto ao comandante-geral, para ele antecipar, porque já fizeram as provas, já fizeram tudo, entendeu? Para não correr o risco de formar depois, se sair errado aqui o PL 39, formar depois dele sancionado, sabe? Exatamente. Essa é a minha preocupação. Exatamente. A turma do CEF está pedindo aqui, viu, gente? Eu já falei com o comandante, já oficiei, vou ligar para ele de novo para ver se ele antecipa, gente, viu, a formatura. Quem coloca os vetos para votar do reajuste é o presidente da Assembleia. Eu vou repetir. O único deputado dos 77 que pode botar projeto na pauta é o presidente, mas ninguém. Então, eu e o Sandro vamos cobrar isso dele terça-feira, pessoalmente. Vamos... eu já oficiei o presidente da República, oficiei o secretário-geral da presidência, que é o major da reserva, o Jorge Oliveira. Inclusive, já recebi a resposta sobre a questão do parágrafo 6º, do inciso 9º. O que nós podemos fazer enquanto deputados estaduais, que é a interlocução política com os federais e com os senadores, nós estamos fazendo. Mas não é a nossa atuação direta, né? Porque se fosse aqui com o governador, a gente ia bater lá na porta do governador e não saía da porta dele. Não. Mas lá é diferente. Exatamente. Nós estamos fazendo a nossa parte. Então, isso foi muito bom, Sandro. Nesse momento, nós estamos com 250 pessoas ao vivo, aqui pelo menos. Maravilha! 253 agora, ao vivo, participando dessa live aqui no nosso Instagram. Eu acho que a gente já tem um tempo aqui razoável de live. Não, já, beleza. Queríamos agradecer aí e dizer que espero ter sido esclarecedor
Mas eu queria deixar aqui, Sandra, até como forma até de desabafo, né? Eu estou no 22º ano de mandato. Eu jamais votei uma vírgula que fosse contra os interesses da minha classe. Muitos companheiros não sabem, mas muitas vezes a gente sacrifica até o lazer com a família na dedicação ao mandato. Quando a gente viaja para o interior, são muitos e muitos, são dezenas. Eu já viajei centenas de finais de semana para ir prestar conta do mandato, para poder levar as informações, coisa que nós não tínhamos há 20 anos atrás. Então, hoje, Verdade. a classe da segurança pública, por mais que a gente está vivendo essa turbulência, desde o governo do PT, depois essa merda de coronavírus, e aí o projeto lá em Brasília, infelizmente, as coisas aconteceram tudo de uma vez só. Mas nós não temos culpa do andar dessa carruagem, dos desdobramentos que aconteceram. Mas eu queria deixar claro, nunca votei um projeto sequer. Olha para você ver como é que são as coisas, né? O meu projeto, a imprensa hoje não deu uma vírgula, que manda cortar. Não, e nem vai dar. Nem vai dar. Nem vai dar. Nem vai dar. Que teria um efeito muito mais positivo. E eu tenho uma PEC, Sandra, que é a PEC 53, que está apresentada desde 2018, que corta todos os penduricários no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas. Mas não entra na pauta. Não entra em pauta, não? O projeto não entra na pauta. O companheiro perguntou sobre a Previdência dos Militares, nós estamos trabalhando muito, daqui a pouco nós vamos levar no governo, levar a proposta para o governo, mas trabalhando de forma a atender os interesses do soldado ao coronel, todo mundo no mesmo barco, fazendo o melhor possível. Queria aqui, Sam, agradecer a participação de todos que estão nos acompanhando, dos seus seguidores, dos seus apoiadores, dos que me acompanham, dizer que enquanto eu estiver exercendo o mandato naquela casa, eu continuo exercendo com absoluta seriedade, transparência e muito respeito a quem me concedeu o voto. Muito obrigado. Eu sei. Vamos à luta. Sei disso, Rodrigo. Ó, eu quero dizer que eu, como entrei na Polícia Militar antes da gente ter representação parlamentar na Assembleia, e eu conheço os dois momentos. E eu posso te dizer que depois que a gente passou a ter representação, e você foi um dos primeiros, a nossa situação melhorou muito, apesar de tudo que a gente está passando agora, mas pode melhorar mais. Mas isso é indiscutível, o seu trabalho, sem dúvida. Eu queria só pontuar, antes de me despedir, uma coisa. Você falando aí de projetos, essa proposta de emenda à Constituição que não vão colocar em pauta, da redução do DODESP que não vão colocar, eu apresentei agora recentemente um projeto, considerando a pandemia do coronavírus e as experiências várias em diversos lugares, até no mundo, do uso da hidroxicloroquina, já a partir das fases iniciais, quando a pessoa tem os primeiros sintomas, apresentei esse projeto para que a Secretaria de Saúde estabeleça o protocolo do uso da hidroxicloroquina com azitromicina a partir do início do contágio de cada pessoa. Eu aposto com você que não vai colocar em pauta. Tenho quase certeza absoluta, e olha que é de suma importância. Mas eu não tenho condição de colocar em pauta um projeto, você não tem. É o presidente da Assembleia que tem condição de fazer isso. E às vezes a gente está na mão dele. E os projetos é difícil. Quem coloca hoje? O presidente e o colégio de líderes. Né? Exatamente. Então é isso aí, gente. Ó, vou me despedindo aqui das pessoas que estão nos acompanhando, meus seguidores, do Rodrigues. Foi... A minha viatura lá atrás, você está vendo aí? Eu tô vendo um cavalo, uma viatura. Vou pegar aqui para você ver. Estou vendo aqui. Tem duas aqui, ó. Aí. Bacana. Maravilha. Ó. Ei, que maravilha, hein? Essa aqui. Rotan. Essa aí, Sandro. Essa é antigona, essa aí é do nosso tempo, lá década de 80. Exatamente. Essa aqui, eu comandei a Rotan 49 por um bom período, na primeira companhia Rotan, primeira companhia Águia. Eu tenho muito orgulho de ter pertencido a essa unidade, uma unidade de elite. Dispensa comentário, né? Então, é verdade. Isso aqui são coisas que a gente continua batendo forte no nosso coração. Tem muita gente que acha que a gente está distante deles, pelo contrário. A gente está muito próximo. Talvez o fato de estar muito próximo me rendeu isso aí, ó, de tanta preocupação. Ó. Isso aqui é estresse. Vitiligo. Ó, isso é estresse ou vitiligo? Estresse e raiva que a gente passa lá. Agora você está vendo as raivas que a gente passa.
Não, nem me E fala. muitas vezes sofrendo uma série de ataques sem mesmo antes Que as pessoas perguntar o que aconteceu, como foi esse está caso aí acontecendo, né? do projeto 1938. Mas só, graças a Deus, eu acho que com as explicações, a gente está mandando aquelas explicações via WhatsApp, conversando com as pessoas, elas estão entendendo. Mas entenda também, Rodrigo, vai ter um grupo que nunca vai aceitar a sua explicação, nem a minha, viu? Coloque isso na sua cabeça. Não tem jeito. A gente pode fazer 100% tudo de acordo, mas ainda assim, não aplaudem. Quando você equivocadamente, igual aconteceu agora, né, faz uma coisa que não estava previsto, são os primeiros a aparecer para criticar a gente, que é desnecessário. Eu não faço crítica a nenhum representante de instituição, desses presidentes de entidades. Eu procuro, como eu cheguei agora nesse processo, e muitos estão aí nessa luta para defender nossos direitos há muito tempo, entendeu? Eu não acho justo. Mesmo até o caso do Éder, vamos citar agora. Eu achei que o Éder passou do limite, realmente ele não deveria ter feito aquilo. Exageradamente, sem procurar saber de nós. Ele está nos devendo pronunciamento como se a gente uma fosse retratação, viu? Ele está devendo uma retratação. Eu acho que passou um pouco dos limites. Ele vai esperar que a gente mostre tudo para ele, o requerimento, tudo. Porque nove deputados vindo a público falar que houve uma má-fé no processo legislativo. Isso. Puta que na merda, pelo amor de Deus. E a gente está, de certa maneira, nós estamos nos colocando em risco também, porque nós estamos enfrentando a mesa da Assembleia. Colégio de líderes do presidente. E colégio de líderes. Então, assim, valeu, meu amigo. Um abraço para você, que Deus te abençoe. Vou tomar um puxão de orelha aqui em casa. Tá, beleza. Um abração para você. Salva a live aí, viu? Não deixa de salvar, não. Aonde? Tem que salvar a live, viu? Salva. Você não tem um menino novo aí, não? Um filho mais novo aí? Salva aqui ou no... Não, você salva aí. A hora que terminar aí, né, tem um lugar aí que fala salvar a live e tal, que ela vai ficar 24 horas nos seus stories, rodando, entendeu? Tem que terminar, né? Hã? Eu vou botar aqui terminar, né? Porque eu aí assim, aí você vai dar, beleza. Tá bom. Aí você encerra aí e nós... Falou, um abraço. Com Deus, né? Até mais.